Pessoal, eu venho aqui para mostrar para vocês mais uma descontradição do bispo Luciano Neves, né? Você lembra que no último domingo agora ele fez a pregação e voltou a pregação todinha para as pessoas que falam dele, dos erros da igreja dele, né? Aí ele fala que qualquer um que diz que teve boa intenção em falar o erro da outra pessoa tá mentindo. Então, veja só essa fala do Luciano Neves. As coisas boas. Então, se tu vê alguém dizendo que é de Deus e está te informando ou te dando coisas ruins, não é de Deus. Coisas que não são boas, qualquer um que diz eu tive a melhor das minhas intenções em falar o que não é bom sobre quem quer que seja, com desculpa de que eu queria abrir os olhos de vocês. Mentira. Pessoal, você viu aí o vídeo do próprio Luciano Neves falando, né? Ô pessoal, você lembra que da briga que ele teve com a Genoduque? Você lembra dessa briga? E o Agenor falou dele, daqui a pouco ele vem e começa a falar do Agenoduque também. Disse até que ele queria receber dinheiro por fora, sem a justiça saber, né? Veja aí agora esse vídeo. De deixar Deus agir, me pronunciar acerca desse assunto, mas eu entendo que é necessário para que a sua cabeça não se confunda. Esses dias me chegou um vídeo do apóstolo, né? Agenor Duque. Não sei se vocês chegaram a ver por aí. E quando me mostraram aquilo, eu olhei e falei assim para Deus: Deus, homens são homens. Fiquei quieto por uns 2 dias, mas fui orar, porque eu não gosto de fazer nada por impulso. Pedi que Deus me desse uma direção, e Deus falou: vá a público e fale a verdade. Muito bem. Eu nem vi o vídeo, porque tudo aquilo que não me edifica, eu não gosto nem de olhar, para não sujar o coração. Então, graças a Deus, meu coração é limpo e vai permanecer. Mas algumas coisas soltaram assim que ele falou, e uma delas é que o bispo Luciano não era homem. Muito bem. Então, vocês não sabem o que é, e vocês vão saber, e todos. Primeiro eu quis entender por que ele fez aquilo. Porque parte de um princípio, ele sendo um líder espiritual, ele jamais teria prazer em querer ir a público para denegrir um outro, porque se trata de evangelho. Então eu tentei entender o motivo pelo qual ele quis fazer aquilo, até porque é um assunto interno, estamos falando de pagamentos, então você fala internamente, vai pagar, não vai? Aí resolve. Alguém disse assim para ele: bispo, ele ficou muito chateado porque ele saiu desse imóvel e viu que a Igreja Unida Deus Proverá, graças a Deus, enche aqui, é uma bênção, e ele já não conseguia mais, aquela coisa toda. Eu falei: olha, na dificuldade dele, a gente não tem que sorrir da dificuldade de ninguém, a gente tem que orar para que Deus abençoe e no momento difícil levante também aquele homem, aquele ministério. Então vamos entender isso aqui para ficar claro. Primeiro, parte de um princípio. Eu não fui pedir a ele em momento algum para alugar esse imóvel. Eu estava no meu escritório. Nós tivemos um problema de documentação com aquele antigo imóvel grande que nós tínhamos, onde a prefeitura ela disse que não poderíamos continuar por conta de algumas coisas, tipo solo contaminado, coisas do tipo, não poderíamos continuar, e não era culpa nossa, isso aí era com o proprietário de lá, então nós tínhamos que ter que sair. Naquela semana, eu já estava procurando um outro imóvel, e diga-se de passagem, já tinha achado.
E eu estava dentro do escritório e o bispo Diego, que está lá em Santo Amaro, eu vim de lá agora, estava fazendo a reunião de manhã. E o bispo Diego virou para mim e falou assim: bispo, recebi aqui um recado do apóstolo, né, da plenitude, perguntando se o senhor tem interesse de locar o lugar que ele está. Eu falei: olha, depende. Nós já temos o imóvel em vista, mas vá lá, escute ele, veja quais são as condições. E muito bem, vamos ver o que a gente faz. Muito bem. E eles foram, e ele foi. E nessa de ir, o que acontece? Ele estava, aquele imóvel menor que nós estávamos, é propriedade dele. Mês de aniversário de 100 anos Chevrolet, sem juros ou sem parcelas. Compre com taxa zero. Né? Mas ele teve um problema de justiça com o antigo imóvel que ele estava, com o proprietário. O proprietário entrou na justiça com ele e tal, e deu um problema. E eu pagava o aluguel daquele imóvel para ele. E segundo ele, com o aluguel que eu dava para aquele imóvel, ele pagava esse. Mas o que aconteceu? Você vê, eu estou aqui, eu me sinto tão mal em ter que explicar uma particularidade, porque isso não... Eu acho que você está na igreja para ouvir a palavra de Deus, isso não... Aí, mas só que eu tenho que explicar, senão você e muitos estão achando que eu sou a maior picareta. Então, eu falo: Deus, então tem hora que a gente tem que se pronunciar, e a verdade seja... E é bom quando a gente se fala assim a verdade, porque aí eu falo com responsabilidade, porque eu tenho tudo que eu falo, eu tenho que comprovar. Eu quero ver se ele tem que comprovar o que ele falou. E eu vou explicar. Vamos lá. Então, chegou para a gente uma ordem judicial dizendo que não era mais para pagar o aluguel daquele imóvel à Igreja Plenitude. Ou seja, nas contas da igreja. Era para que nós pagássemos em juízo. Ele não podia mais receber aquele dinheiro. E ele falando agora que é um homem tão honesto, né, que eu lamento, deveria ser verdadeiro na íntegra, né? Ele me fez uma proposta de pagar a ele, burlando a justiça. Que ele ouça isso e diga que é mentira. Não tem como você me pagar por fora, porque se você não me pagar, eu não tenho como pagar aqui, que era onde ele estava. E aí eu falei: olha, esse assunto eu não trato, é com o meu advogado. E o meu advogado falou assim, o advogado da igreja: olha, nós não vamos fazer isso, porque se a justiça descobre que nós estamos descumprindo uma ordem dela, vai ser o problema para a igreja unida a Deus proverá. Se é para pagar em juízo, então nós vamos pagar em juízo. Então eles disseram: se você não pagar, se você pagar em juízo, nós não vamos ter dinheiro para pagar aqui. Então nós vamos ter que sair e voltar para essa igreja pequena que é minha propriedade. E em contrapartida, você quer ir para lá? Eu falei: quanto é o aluguel de lá? 86 mil, segundo ele. Mas algumas coisas que ficaram daria 150 mil por mês. Falei: tá bom. Falei: então tá, nós vamos. Aí ele falou: só que eu quero de entrada uma luva de 500 mil. Eu tive que pagar 500 mil para entrar aqui. Ele não falou isso, né? Entende? E pagamos os 500 mil. Foi pago. E viemos então para cá. Não temos nenhum aluguel atrasado com eles, nenhum. Que ele vá a público e prove que tem, que não tem. A não ser o deste mês,
que semana passada... Cadê o Bispo Santana? O Bispo Santana, depois que ganhou uma sala, um escritório, ele ficou importante, nunca mais está no salão. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? E aí, Bispo Luciano, então você não está com boas intenções, não? Que o senhor disse que qualquer um que falar de outra pessoa não está com boa intenção. Essa é a palavra do senhor, tá aí no vídeo. Qual é a sua opinião, pessoal? Deixe sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de dar o like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Não esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, para você não perder nenhum conteúdo. Até a próxima.